30 kHz, Rádio Santa Mariense, Santa Maria, Rio Grande do Sul. 13h29. A partir de agora, na Rádio Santa Mariense, você ouve o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. A Voz do Calvário, a voz que vai longe. Pegadas na areia. Esta noite eu tive um sonho. Sonhei que caminhava pela praia acompanhado do Senhor, e que na tela da noite estavam sendo retratados os meus dias. Olhei para trás e vi que cada dia que passava no filme da minha vida surgiam pegadas na areia, uma minha e outra do Senhor. Assim continuamos andando, até que todos os meus dias se acabaram. Então parei e olhei para trás. Reparei, em certos lugares havia apenas uma pegada, e esses lugares coincidiam justamente com os dias mais difíceis da minha vida, os dias de maior angústia, de maior medo, de maior dor. Perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que estarias comigo todos os dias da minha vida e eu aceitei viver contigo, mas por que tu me deixaste nos piores dias de minha vida? E o Senhor respondeu: Meu filho, eu te amo. Disse que estaria contigo por toda a tua caminhada e que não te deixaria um minuto sequer, e não te deixei. Os dias que tu viste apenas uma pegada na areia foram os dias que te carreguei. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Voz do Calvário. A Voz do Calvário. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, por isso estamos novamente chegando no recesso do seu lar com mais uma audição do programa A Voz do Calvário. A Voz do Calvário há mais de 34 anos afirmando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A Voz do Calvário, comunicando seu irmão, seu amigo Valmir Justen, até com de som mais uma vez nosso amigo Flávio, aqui conosco também o Paulo Nunes, e aí você, que é a razão desta programação estar no ar. Estamos chegando no celular através da onda média, Rádio Santa Mariense, AM 630 kHz, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Também através dos sites radiosantamariense.com e www.avozdocalvario.com.br. Também no Facebook, na live Valmir Justen, no Face do Valmir Justen. Telefones liberados 32 23 50 50 e os celulares 991 53 8660 e 996 40 5561 para você ligar, participar, nos ajudar a fazer esta programação. Tudo bem, Paulo Nunes? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus, meu Valmir. Dia maravilhoso, abençoado, subiu um pouquinho a temperatura, né? Tá muito lindo. Hoje tá você bom. vai a 26 graus, né? Olha só. É. Então estamos aqui para iniciar mais um culto. Aí contigo, meu amigo, irmão, amigo, ouvinte, você que nos ajuda a fazer esse culto. Nós aqui apenas comunicamos. A rádio transmite. Você nos ajuda e Deus nos abençoa. É um conjunto. Sim. É um conjunto, né, Valmir? É verdade. Para que essa voz possa chegar aí. E essa voz tem nome, Valmir. A Voz do Calvário. A Voz do Calvário. Dia 6 de outubro, 35 anos no ar.
Que maravilha, que E bênção. se não for a bênção de Deus, nada é feito, né? É verdade, se não Depende, tiver a bênção de Deus. depende totalmente dele e depois dos nossos ouvintes que mantêm esta voz no ar. E para você, meu amado ouvinte, meu irmão, minha irmã, cooperadores da Voz do Calvário, um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Flávio, vamos dar uma bela mensagem musical para o enlevo espiritual de nossos ouvintes. Pois é, verdade. Vierem atingir teu coração. Te lembra que tu tens uma esperança no poder glorioso da oração. Olha pra cima, tem fé em Jesus. Não desanimes, carrega a tua cruz. Jesus que era santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou. Caminhos de pedras ferem seus pés. Por vezes tu queres desanimar, mas olha pra Cristo e tem fé. Ele venceu, tu vencerás. Olha pra cima, tem fé em Jesus. Não desanimes, carrega a tua cruz. Jesus que era santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou. Dobra os joelhos, buscar Jesus. Entrega a Ele as tuas aflições. Sinta a paz que Cristo dá, pois Ele recebe as tuas orações. Olha pra cima, tem fé em Jesus. Não desanimes, carrega a tua cruz. Jesus que era santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou. A Voz do Calvário, rompendo barreiras, cruzando fronteiras, para ficar mais perto de você. Há um palácio cheio de encantos, irei morar. Belo e divino, onde o meu mestre me espera lá. Neste palácio, os anjos cantam temas de amor. E coroado e rei dos reis é o Senhor. Palácio
do Calvário, semeando a boa semente. Resultados a eternidade revelará. Muito bem, são 13 horas com 43 minutos, Rádio Santamariense, a voz do Calvário, a voz que vai longe, chegando nesse horário, esse programa que você ouve de segunda a sexta, das 13h30 às 14h30 e aos domingos, das 12 às 14 horas, a voz que vai longe, mantida no ar com as ofertas voluntárias de nossos ouvintes, pessoas que amam esse programa, desejam que o mesmo continue no ar, por isso deixam as suas ofertas de amor na livraria Rei dos Reis, Avenida Rio Branco, esquina com a Silva Jardim, com a Irmã Maria Clara e a Tati, ou na Rápida Freitas, na Rua do Acampamento, ali entre o Friso e o Colégio Centenário. Agora com a Luísa novamente, a Irmã Nete está enferma e a Luísa está atendendo. Desculpem. Lojão Total, vende mais porque vende mais barato. 3 lojas para melhor lhe atender. Uma no Paradão da Avenida Rio Branco, outra no Acampamento e outra na segunda quadra da Bozano. Lojão Total. Confira os preços, tudo em utilidade para o seu lar, tá bom? Livraria Rei dos Reis, CDs, Bíblias, materiais de Santa Ceia e outros, tudo em até 4 vezes no cartão. Avenida Rio Branco, esquina com a Silva Jardim, com a Irmã Maria Clara e a Tati. Ao adquirir os seus materiais evangélicos, Livraria Rei dos Reis. Irmã Eliane Brum já chegando aqui, tudo bem, irmã Eliane? Graças de Deus, e vai continuar. E com esse dia lindo, não dá para reclamar. Lindo, maravilhoso, é verdade. E nós estávamos conversando há pouco. Tudo, a gente é dependente de Deus, né? Sem Ele nada, né? O que tens que não tenhas recebido, está na Bíblia. A gente depende do oxigênio, né? Começa por aí. Totalmente. E nós somos tão metidos, né? A gente se acha tão capaz de, tão autossuficiente, tão isso, tão aquilo. Quando a gente para pensar, e quando a gente pensa até, por exemplo, no corpo humano, que ao mesmo tempo que é uma coisa incrível, os olhos da gente se fecham quando tem uma ameaça, antes que a gente se dê conta, ele se protege. Não consegue se dar conta, né? É uma coisa automática. Né? A coluna, a musculatura da coluna numa situação de risco, isso uma vez um médico me falou por causa de um tombo que eu levei, quando o cérebro detecta, e aquilo são milionésimos de segundo, ele enrijece aquela musculatura que costeia, que ladeia a nossa coluna, para preservar a coluna. Então, ao mesmo tempo que o nosso corpo tem coisas incríveis, a gente sabe que uma batidinha na nuca ou um acidente que de repente com muita força tu mexeu a cabeça para trás, acabou tua vida ali. E diz que uma pancada aqui na fonte também, diz que é eu não fatal, sei, eu né? não ando nem batendo nem apanhando na fonte, Valmir, então não estou bem informada sobre é isso. Fatal, né? Tem um golpe de karatê que dizem que dá aqui, né, no nariz, alguma coisa assim, aqui como se você estivesse enxergando, gente. Mas dá uma pancada que também mata. Na ponta do queixo também, que eu treinei uma E ontem ontem a ponta do queixo é fatal. Dá um soco na ponta do queixo? Do lado, assim. Tem que acertar do lado, hein? Eu não ia acertar nunca. Pra chutar bolinha pra um cachorro é uma vergonha. O cara pode bater, diz, olha, não bate do lado. Não bate bem do meio. Então, ao mesmo tempo que ele tem toda essa defesa e funciona, e existe os anticorpos, que são os vigias do nosso corpo, ao mesmo tempo, às vezes uma coisinha de nada, um acidentezinho bobalhão, e nós fomos dessa para melhor. Alguém falou na Bíblia, de maneira assombrosa, Deus nos formou, nos né? criaste. Nos criaste. E Deus nos conhece ainda quando a gente estava informe no ventre da nossa mãe, né? É um né? salmo que diz isso. Só não sei qual é, mas ontem o pastor Ibaré estava aqui e nós estávamos conversando exatamente esse assunto que a irmã falou agora com o Paulo Nunes e o pastor, dessa perfeição de Deus no corpo humano, é algo assim que não tem explicação. O homem não entende, né? Tem, tenta entender. E é interessante que quando o homem começa a fazer pesquisas, o sério, não aquele que já vai querendo provar que Deus não existe, e aliás é interessante porque muitos dos grandes que foram pesquisar e fazer acontecer para provar que realmente Deus não existia, que era uma utopia, chegou no fim, baixaram a cabeça e reconheceram: Senhor, Tu existe. Realmente tem um Criador de todo esse universo, não foi explosão daqui, nem dali, nem macaco evoluindo, nem coisa nenhuma, foi. Mas para isso, é como aquela história que eu já até acho que falei aqui.
Isso dito por também um desses grandões aí. Pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Então, os medíocres, os que estão no nível médio de conhecimento da ciência, não, Deus não existe, pronto, final. Mas aqueles que sabem realmente que vão, acabam dobrando os joelhos e dizendo, Senhor, não tem como. Isso Reconhece, tudo né? reconhece. E outra, Marlene, comentei com o Valmir esses dias, dando uma lida nos livros lá, o nosso organismo, nosso corpo, ele funciona com 9 sistemas. Uma hora nós vamos falar direitinho, o esquelético. Não, mas eu te chamo o médico, me tira eu daqui. Só para a senhora ter uma ideia. E aí nós entramos no Salmo 139, né, Valmir, naquele dia comentando. Sim. O sistema linfático, o circulatório, o esquelético e por aí vai. São 9. Tudo funcionando perfeitamente na sua ordem. No seu... E aí, meu Deus do céu. E o Salmo 139 vai dizer que ele, antes de me formar, o senhor ainda nos viu em forma. Pelo amor de Deus. Aí e nem você caminhar, para dar glória a Deus bem forte. Né? Você caminhar, você vai trocando os passos, movimenta as mãos, quer dizer, uma coisa tudo... eu acho que a pessoa comendo muito, acho que come 1 quilo de alimento por dia ou não? Será? Acho que não. Tem umas perguntas que são assim difíceis de responder. Eu sei se mas só que eu ia explicar que seja 1 quilo de alimento, esse quilo de alimento consegue manter toda essa estrutura, esse corpo todo. Né? Vamos que fosse 1 quilo. Mas olha para o universo, esses que estudam, se alguma coisa mudar, se de repente a Terra der uma inclinada, o Sol der uma mexida, Deus muchachos, vai todo mundo água abaixo. Então a perfeição que tudo foi feito. Claro que o homem está se encarregando de liquidar com tudo, né? Sim. Se depender do homem... Agora eu estava olhando também, irmãos, pesquisando, dando uma estudada na internet. Tem uma estrela, eles chamam de estrela, o planeta ou estrela, seja lá como queiram. Essa foi descoberta, ela simplesmente é 2.000 vezes maior do que a Terra. Pequena, né? Assim, uma ilhazinha perdida. Agora que a irmã Eliane falou do homem destruir, o homem tem uma coisa por natureza, né? Um passarinho lindo lá, tá lá cantando, já vai o cara tirar uma pedrada. Uma flor linda, já vai o cara e apanha uma mudinha, pétalas, né? Pétalas. Tá, e pior ainda, despetá-la, tira as pétalas. Já vai lá e tira. Por que não deixar ali, né? É uma tendência natural do ser humano, né? De destruir as coisas. Mas é o que tu falou, é uma tendência natural do ser humano. Depois da queda, sim, só vai por aí. E o mais triste que eu vejo é que a gente nem tem como ter esperanças de uma melhora, porque nós sabemos que a tendência é essa, é piorar até chegar a um ponto que não dá mais. Mas daí entra aquela palavra que a irmã já falou, acho que 2 vezes, de Romanos, que Deus solta os freios. Tu quer ir? Então vai. Agora, Deus entregou as suas próprias concupiscências, falando bonitinho. Tu quer ir? Vai, mas tu aguenta lá adiante. As consequências, né? Elas virão. Aqui nesses... E hoje, todo dia, gente, eu trago um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Não, eu sei... Eu fico bem à vontade, pode ficar tranquilo. Tá. E de provérbios, e tem umas quantas coisas que eu marco aqui, mas no fim eu vou olhando só pela Bíblia e não falo. E hoje, esses sublinhados todos do 14, eu vou comentar com vocês. E tem uma hora aqui, Valmir, que fala exatamente nisso aí que tu estava falando, de Deus largar o freio, do pecado, e diz que o pecado nos afasta de Deus, né? E o outro, ele é bonitinho, ele é lindo, ele é isso, ele é aquilo, mas ele vai levar você. Infelizmente é isso. A consequência do nosso pecado, nosso como seres humanos, nosso como pessoas que não cuidam da natureza, é isso que a gente vê aí. E isso tudo, quando a gente... E o interessante é que quando a gente começa a pensar, no fundo, é o egoísmo, ou é orgulho. Hoje eu estava comentando com as meninas, eu estava comentando sobre pais que me chamou a atenção ontem. Eu fui no banco e vi pais levando crianças à escola. Crianças de 7, 8 anos, não eram bebês. E todos com aqueles carrinhos de puxar. Então não era uma mochila pesada nas costas. E os pais carregando, pai ou mãe, todos carregando para os filhos. Os filhinhos não estavam fazendo nada. Eu disse, eles não estão preparando essas crianças para a vida, porque se nem puxar a sua mochilinha, é daquele tipo que dentro de casa, mãe me dá água, mãe me faz isso, mãe me veste, mãe me dá banho.
E aí uma das meninas falando, eu ainda faço, o menino dela que fez 7 anos, eu ainda às vezes visto ele, e isso é ruim, porque na natação ele tem que ir lá pro banheiro das mulheres para eu vestir, não sei o quê. Aí eu disse, tu sabe que no fundo isso aí, não é que tu tá fazendo bem para ele, tu tá pensando em ti, porque tu tá com pressa, tu não tá afim de ficar esperando, vai muito mais ligeiro se tu fizer. Então, tu não tá deixando a criança fazer porque tu tem pressa, não é porque tu tá pensando em ele não ter trabalho de se vestir. Ou seja, isso aí se chama egoísmo. Ela parou, ficou me olhando. E no fundo, quando a gente começa a analisar, e ontem a gente tocou nesse assunto da gente se conhecer, da gente se analisar, da gente se ver como é que nós somos, se nós passarmos um pente fino em nós mesmos, não os outros, não precisa os outros vir falar, nós vamos ver que nós temos muito orgulho, nós somos egoístas, mesmo que não aparente, não parece que aquilo é uma atitude egoísta, mas se a gente começar a fuxicar lá dentro da mente e do motivo e tudo mais, nós vamos ver que, infelizmente, somos egoístas, somos orgulhosos, olhamos para o nosso umbigo e o mundo em volta que se dane. Causa de tudo isso, nossos interesses pessoais. Já que ele me liberou e disse que eu ficasse à vontade, gente, um resumo do capítulo 14 de Provérbios, algumas coisas que a gente falou, e eu só vou dizer as frases que o pastor Hernandes Dias Lopes disse, porque são coisas que é legal, e aí não precisa nem explicar muito, porque ele já diz bem explicado. Quando ele fala lá sobre o insensato, ele diz, o insensato é aquele que fala muito, não comunica nada e se complica todo. A gente pega isso de vez em quando, né? A língua do tolo é o chicote que açoita sua própria vida, cheia de soberba. E realmente, né? O tolo fica dizendo bobagem e aí depois ele apanha das próprias bobagens que ele disse. Lembra do soberbo, que uma vez a gente falou sobre isso? O soberbo é aquele que pensa que é melhor do que os outros. E o insensato é aquele que, além de pensar assim, ainda fala sobre isso publicamente. O soberbo se acha melhor e o insensato se acha melhor e esparrama essa novidade para os outros. Meu Deus. Olhem, o sábio não ostenta poder, conhecimento ou grandeza. O sábio não humilha o próximo, antes trata-o com respeito e dignidade, considerando os outros superiores a si mesmo. Gente, como nós vemos pessoas humilhando as outras. O cara é seu servo, trabalha, seu empregado, servo no termo da Bíblia, é seu empregado, trabalha para ele, e por isso o cara acha que pode tripudiar, xingar, e ele inclusive se arrisca, porque se ele começar a dizer bobagens para alguém e tiver uma testemunha, ele vai tomar um processo tamanho de um bonde. Outro dia eu chamei a atenção de um senhor que é até mais velho que eu, e eu disse para ele, você pode falar todas as coisas, porque ele foi grosseiro com alguém e eu estava junto, e no outro dia eu me encontrei com ele e eu disse, tudo aquilo que tu falou, tu pode falar num outro tom de voz. Tu pode dizer, gente, procurem ver bem o material que vocês precisam antes de eu começar a obra, antes de começar, para eu não precisar estar toda hora indo de novo na loja fazer compra. Mas não precisava ser aos gritos e com palavrões. Então, a gente deve chamar a atenção das pessoas. A própria Bíblia diz, exorta, corrige, disciplina, mas para isso a gente tem que escolher o vocabulário, escolher as palavras. E aqui, olha, a língua do tolo é o chicote que açoita a sua própria vida. O tolo, esse que fica dizendo esse mundaréu de bobagem, dali a pouco vai estar com um baita processo, e tem processos, gente, que saem muito caros para a pessoa que perdeu. Então, pense aí quando você for abrir a boca e falar um festival de bobagem. A língua é o próprio açoite. Aí ele, depois quando ele fala lá das testemunhas, mas isso eu acho que eu já comentei. A testemunha não é aquela que vem dando a sua opinião, ela conta os fatos. E muitas vezes, dentro de uma congregação, acontece um incidente, alguma coisa não muito agradável. E alguém vai para narrar o fato para os líderes, pastores, as pessoas que vão resolver aquilo, e em vez de se limitar a contar o que realmente aconteceu,
já dá a sua opinião, já aumenta mais um pouco. Não, ela deve ter dito isso porque ela pensa não sei o que. Não, limite-se a dizer o que você viu e o que aconteceu. Quanta fofoca, quanta intriga acontece justo por causa disso. É que nem o tal telefone sem fio, né? Aquela brincadeira que, por sinal, é bem divertido. A gente começa com uma frase e quando chega lá no fim, não tem nada a ver com o que foi dito do começo. Que nem a do filho pródigo, né? O filho mais velho chegou, o que aconteceu? Os empregados poderiam só dizer, o teu irmão voltou. Não, o teu irmão voltou e o teu pai matou um bezerro cevado. Ele já criou uma confusão. Sim, e como existe isso, né? Como a gente dá opiniãozinha em seguida depois. O fulano não veio. Ele ligou, ele disse que estava doente. Mas será que para ir para outros lugares ele vai quando não está doente? Cala a boca, criatura. Não precisa botar veneno. Não precisa. Mas parece que é um prazer em envenenar, em aumentar as coisas. E agora com a tal da rede social? Misericórdia, Senhor. Então, querido, se você for falar alguma coisa, não dê a sua opinião. Fale o que você viu. Quem anda com tolo, tolo se torna. Olha aqui sobre o pecado. Quando está falando lá que o homem foge da presença, o sábio vai fugir do homem insensato, né? E ele diz assim, porque não vai aprender nada com esse insensato. Aí ele sugere, né? Vão ter prazer na leitura da Bíblia. E depois isso é um escritor chamado Duig Mod. E ele diz isso, a Bíblia afastará vocês do pecado. Ou o pecado afastará vocês da Bíblia. Muita gente não quer ler a Bíblia. Nós falamos ontem à noite lá no programa do Getúlio justo sobre isso. A Bíblia é um espelho, a Bíblia mostra muitas vezes como nós somos. Quando fala ali no 8 que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, ou seja, buscar se conhecer, João Calvino diz nas Institutas da Religião Cristã que Deus que é Deus, nos deu que nós só podemos conhecer Deus porque Ele se revelou a nós. Ou seja, Deus quis que nós o conhecêssemos e se revelou através da palavra e se revela através de coisas que às vezes Ele põe no nosso coração. Então, se Deus não quis ficar escondido, por que eu não vou ver o que eu tenho dentro de mim e não vou buscar me conhecer? Não vou me dar a conhecer a mim mesma. Não vou ficar pondo pano quente nos meus defeitos. Não, mas eu sou assim, e aí é universal, né? Não, eu sou assim porque a minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão, eu sou assim porque meu marido, porque o meu emprego, eu sou assim porque a vida me fez assim. E aí a gente encontra um poço de cristão, se dizem cristão, e são os poços de amargura, a cara está sempre emburrada. Foram as chapoletadas que eu tomei na vida. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E bem o Tiago que a gente estava estudando, né? Para regozijar-vos na provação. Aí mais adiante ele fala que... ele fala dos loucos que zombam do pecado. E aí eles dizem, os retos são aqueles que reconhecem seus pecados, os confessam e os deixam. Eles sentem tristeza pelo pecado e não pelas consequências do pecado. Porque muitas vezes a gente se sente muito aborrecido porque descobriram o nosso erro, descobriram a nossa falha, mas não porque erramos e falhamos. Se ninguém estiver vendo e eu faço uma coisa errada, eu nem me abalo, ninguém está vendo. Agora, se tem alguém vendo, eu já fico toda. E isso é sentir a dor do pecado? Não. Isso é que nem aquele cara que rouba, e se ele for descoberto, tem uma crise de arrependimento, mas enquanto não for, segue roubando. E aqui diz, os retos fogem do pecado para Deus, os tolos fogem de Deus para o pecado. Aí, quando ele fala lá do coração, ele diz que o nosso coração é um campo onde se travam muitas batalhas. E todas as nossas decisões, porque na época, esses provérbios, aonde tinha coração, eles falavam em entranhas.
porque antigamente o conceito que eles tinham é que os sentimentos das pessoas todos brotavam, o 14, brotavam das entranhas, da região do estômago, do intestino, dali que vinham os sentimentos das pessoas. E eu não sei o quanto eles estavam errados, porque às vezes a gente sabe que quando uma pessoa tem algum problema nervoso, isso, aquilo, outro, vem diarreia, ou prisão de ventre, ou não sei o que. Dor no estômago. Dor no estômago, olha as gastrites. É que a pessoa já está com uma dor na boca do estômago, né? Muitas vezes, então, o nosso, realmente, e uma vez eu estava lendo que o intestino é o cérebro do corpo. Tem o cérebro lá em cima bonitinho, mas o nosso corpo, ou seja, o intestino mostra muita coisa que muitas vezes a gente nem se dá conta. E eles, na época, eles tinham essa ideia, quando falavam das entranhas, estava se referindo a isso. Depois, com o passar do tempo, o pessoal viu que o sentimento realmente não está nem no coração, né? O coração é um músculo apenas. Mas aí ficou caracterizado o coração. Então, quando a Bíblia fala em coração, ela está falando disso, dos sentimentos. Sim. É onde a gente toma as decisões. Outra coisa que ele diz aqui... Bom, daí quando ele fala, né, da casa dos perversos é destruída, aquilo que nós falamos, se aqui, eu não acho que a gente não estava no ar ainda, não sei se estava... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É aquela história, assim, enquanto que eu não der reconhecimento, glória a Deus, o que eu tenho que eu não tenha recebido, ele for na frente da minha vida, até para construir um muro, nós vamos fazer bobagem e vamos construir errado. É verdade. Todas as nossas atividades, quando elas são colocadas na presença do Senhor, Senhor, me ajuda. É para fazer uma maionese, ou é para levantar um muro, ou é para fazer uma cirurgia em alguém? Senhor, tome a dianteira. Aí a coisa muda. Quando Deus está no controle, Deus está na frente, a gente pode ir tranquilo. Nós sabemos o tamanho do nosso Deus. Deus nos dá a oportunidade da gente tomar decisões, de fazer o que bem quer, sim, mas para dar certo, colocar Ele na frente, Ele como Senhor, né? Exatamente. De tudo, né? Sim, não, Ele não fica dizendo, vai aqui, vai ali, vai lá. Mas quando a gente diz Senhor, e nas cartas tem isso escrito, né? Aquele que está querendo construir celeiro, louco, essa noite pedirão tua alma. O outro que diz, amanhã iremos, faremos e não sei o quê. Se Deus quiser, porque se Deus não quiser, você nem amanhã vai fazer simples, coisa nenhuma. Como exemplo, construir um muro, fazer uma maionese, não é que Deus vai te ajudar a fazer a maionese, mas você está fazendo, está agradecendo a Deus. Olha, estou fazendo. Oh, Deus, tudo é bom, né? Dando glórias a Ele. Estou fazendo essa maionese, vai ficar tão gostosa, tão boa. Você está feliz da vida reconhecendo Deus, né? E a Bíblia diz, né, que tudo que nós fizermos, façamos como se fosse para o Senhor. Isso. Então, imagine que um de vocês aí me peça, por exemplo, para colocar o botão numa camisa. E aí eu vou resmungando, porque não sei o quê, porque parece que não tem ninguém que possa fazer isso por eles. Adianta pegar isso aqui, amanhã amanhã já vai cair. Eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor, porque se eu acredito em Deus, se eu reconheço Jesus como Senhor, e Jesus viesse me pedir para prender um botão numa camisa dele, eu iria fazer com o maior prazer. Agora, como é para um irmão ou para não sei quem, eu já desleixo. E isso uma sugestão, uma informação, uma dica, o nome que quiserem, que vale para quem está fazendo a obra do Senhor, para quem está fazendo serviços para qualquer pessoa. Eu vou fazer isso mal e porcamente. E aí tem histórias que são engraçadas. Vem a palavra maldito que faz a obra de Deus relaxadamente. Né? E quando não é nem em obra do Senhor, mas a gente conhece histórias de que contam, nesses livros que a gente lê, Paulo talvez já tenha ouvido isso, a história do camarada que construía bem. Ele era um bom construtor, construía casas direitinho, e o patrão dele, ele tinha um patrão, ele era empregado. E construía as casas e construía muito bem feito, por sinal. E aí uma vez ele disse que ia ser... Conhece a história? Que ele ia parar de trabalhar, não ia mais continuar. E aí o patrão pediu para ele fazer uma última casa.
E aí ele foi, tá, eu vou te pagar muito bem, te pago mais, isso e aquilo. E aí o cara concordou, mas foi lá e fez a casa mal e porcamente, bem mal feita mesmo. E aí quando termina toda a obra que ele disse que terminou mesmo, o dono da construtora entrega a chave para ele e diz: essa casa é para ti, é um presente que eu te dou. Bem feito. Deus me perdoe, eu não quero ser vingativa, mas bem feito, bem feito. Ele poderia ter encerrado a carreira artística dele de construtor fazendo uma casa primorosa. Cima, né? O cara não regateou, né, dinheiro, material, podia usar bom material, ele podia estar morando numa baita casa, mas foi burro, bem feito, se deu mal pica-pau. E muitas vezes a gente conhece até histórias tristes disso, de médico que não quis atender alguém no plantão, e isso aconteceu realmente. Não vou atender porque eu não atendo criança, ou porque eu não atendo jovem, ou porque já está encerrando meu plantão, e a pessoa que ele deixou de atender era sua filha. E aconteceu aqui em Santa Maria, há muitos anos atrás. Sim. Acabou meu plantão, eu tô indo, não quero nem saber, tirou o avental, se mandou, foi pro carro, pegou o carro, não existia celular, né? Sim. Quando ele chegou em casa, que ele ficou sabendo que a filha dele estava, inclusive a menina até morreu na época. E aí? Então, gente, acontecem coisas na vida que a gente tem que olhar para o lado e pensar: Senhor, ajuda-me a andar no caminho certo e fazer as coisas certas. E pensar, por exemplo, se colocar no lugar do outro. E é tão simples fazer as coisas bem feitas, né? Quando tu te coloca no lugar do outro, que aquele construtor, aquele rapaz, aquele moço, senhor, idoso, sei lá o quê, se ele pensasse: bom, quem vai morar aqui vai querer uma casa direitinha, eu vou fazer uma casa bem feita para ele. Ele faria, não era dele, ele faria para outra pessoa uma casa bem feita, e no fim o prêmio seria dele. Esse próprio médico: bom, meu plantão acabou, mas talvez eu consiga salvar uma vida. Eu vou atender, mandem sim, não importa se eu ficar um pouco mais no plantão. Ele não teria que carregar a vida inteira depois o remorso que ele não atendeu sua própria filha. Então, tem coisas, gente, que se nós... E o interessante da Bíblia, o interessante de Provérbios, o interessante dos estudos todos da palavra, que todas as instruções são para evitar que nós tenhamos sofrimento maior e desnecessário depois. Quando um pai e uma mãe recomendam aos filhos: não volta sozinho de noite, não anda por aí, não faz isso, estuda para tu passar, para tu ir bem, para tu ser aprovado, para tu ter um bom emprego. Esse tipo de conselho que pai e mãe dá é porque é pro bem daquele filho, daquele elemento ali. Os conselhos que Deus nos dá, se Deus tem infinita sabedoria mais que nossos pais, os conselhos que Deus nos dá seriam coisas da gente, assim, seguir aquilo ao pé da letra, sem mudar nada, nem tio, nem vírgula, nem nada. Mas a gente sempre se acha melhor, né? Não, isso ou então, não, isso era para aquela época. Isso não vale mais para hoje. Hoje o mundo está mudado. Olha as filosofias mundanas que o Tiago fala entrando na nossa cabeça. Eu não vou agir desse jeito. Vão pensar que eu sou louco. O que vai... Não, eu vou andar de acordo com a minha turma, com meus amigos. E aí, se os amigos estão andando com umas roupas todas esbodegadas, eles andam também. Se é normal tomar porra, eles tomam também. Ou seja, não ouvem os pais, ouvem menos ainda Deus. E nós temos um livro que é para nos proteger das confusões. Aí, aqui é aquela história que eu falei do diabo, do pecado. O diabo, com sua astúcia, mostra os atrativos do pecado, mas esconde suas amargas consequências. E nenhum pecado é feio quando aparece, né, gente? Mas depois, quando está lá no meio da coisa, que a gente vê. Quando ele fala ali do simples, que é aquele que acredita em tudo, e nós falamos bastante sobre isso no programa passado, ele diz: a pessoa simples e crédula
A pessoa simples é crédula e acredita em tudo. Não está falando aqui da pessoa que é simples, que é uma pessoa sem frescura nem nada. O simples, muitas vezes na Bíblia, é quase um sinônimo do tolo. É o ingênuo, mas não por ser ingênuo, por não ter informação ou coisa parecida, aquela criança que é ingênua, não é esse o sentido. É aquele que anda por aí sonso, se fazendo de sonso e não se antenando nas coisas. E aí a gente falou desse povo que vive caindo em golpe, mulher que é enganada, agora está no jornal há dias que falam num tal cara aí, que dizia que era da Polícia Militar, enganou mulher no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo que é lugar aí. Mas elas pensaram antes de se envolver com esse elemento? Viram realmente? Ou foram? E quando começou a ter pedido de dinheiro, não desconfiaram? Você conhece alguém há 15, 20 dias. Primeiro que 15, 20 dias já estão morando junto. Conhece alguém e aí dali a pouco essa pessoa começa a lhe pedir dinheiro para isso, para aquilo, mas se ele é da Polícia Federal, ele ganha muito bem, para que ele queria dinheiro? Quer dizer, o simples no sentido de tolas, não pensaram, não usaram sabedoria, se deixaram enrolar, se deixaram enganar. Eu sei que existem golpes muito bem dados que nós caímos, que nós não percebemos. Existem ciladas muito bem feitas. Uma pessoa não é culpada se hackearem o seu celular ou se clonarem o seu cartão. Ela fez uma compra num site que ela considera seguro e de repente seu cartão é clonado. Agora, tem cuidados que nós precisamos tomar. Temos que ser o quê? Sábios, não podemos ser tontos. Aí mais adiante o que ele fala aqui que também... Bom, fala das companhias, mas isso a gente falou também no outro dia. Depois fala da ira, né? Que eu acho que aqui foi onde eu parei. Não, eu parei um pouquinho mais adiante. Aquele que se ira com facilidade. E nós falamos isso ontem, lembra? A pessoa que se ira. E tem aquele que ira e explode, diz um festival de besteira. E tem aquele que ira, se ira e fica quieto, aguardando a oportunidade de vingar. Ou dentro de si, torcendo o tempo todo que aquela pessoa se dê mal, pica-pau e tudo mais. São os dois casos da ira que estão errados. Aí depois nós terminamos falando que nós estamos lá no 22. 14, 22. Acaso não erram? Agora eu voltei para a Bíblia, gente. Já resumi o que o outro tinha dito, porque até é uma vergonha eu trago o livro do cara e não leio. Acaso não erram os que maquinam o mal? Amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Nós sabemos qual é o fim de todo aquele que planeja o mal. Existe a lei da semeadura, e se isso não acontecer aqui, vai acontecer depois. Um dia haverá justiça. E, infelizmente, hoje vemos ainda muita injustiça no mundo. Vemos muito justo sendo condenado e muito condenado dando solto por aí. Nós conhecemos na Bíblia um caso de injustiça, foi José, que foi injustiçado, mas olha o final que José teve. Jesus foi caluniado quando ele foi estava lá com Pilatos. Realmente os camaradas disseram a verdade. Ele disse que destrói esse templo e constrói esse templo em 3 dias, se erguerá esse templo em 3 dias. Jesus realmente disse essas palavras, mas qual foi o sentido que Jesus disse? É aquela história que, de que maneira eu estou passando a conversa adiante? De maneira que, por exemplo, alguém chega para alguém e diz: fulano, eu preciso de R$10. Aí o outro já vem e diz: olha, ele está querendo te arrancar R$10. Mas não foi isso, ele foi perguntar se ele podia emprestar R$10. Mas o distorcer, o fazer as coisas erradas, que foi o que a mulher do Potifar fez. Ela inventou uma calúnia contra José, ficou com a capa na mão de prova, e aí? Então, muita injustiça existe, sim, mas... Barrabás foi um deles que era culpado e foi solto. Um exemplo, um expediente numa empresa ou numa igreja. Daí você chega e fala com a pessoa que está atendendo que você quer falar com o líder.
Daí o camarada chega lá, olha, fulano daí quer falar com o senhor, só pode querer cargo. Ou querer aumento de salário. Ele já botou veneno, né? Não sabe nem o que o cara vai falar. Mas isso a gente vê de montão. Agora, aqueles que maquinam o mal, eles vão ter o seu resultado. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Quanta gente que a gente conhece que diz que faz isso, que diz que faz aquilo, que vai trabalhar, que vai naquilo ali, que lá, e a gente não acompanha a pessoa, não sabe, mas a pessoa está sempre na maior dificuldade. Mas vem cá, não está sempre com trabalho aqui, trabalho lá, trabalho... No fundo não está trabalhando coisa nenhuma. Porque a riqueza, gente, ela vem do trabalho. E se não vem do trabalho, a menos que você tenha herdado de alguém que trabalhou um dia, essa riqueza também não é boa. Tudo que for adquirido de uma maneira fraudulenta, vocês podem ter certeza que o preço um dia vem. Aos sábios a riqueza é coroa, a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. Aos sábios a riqueza é coroa. O que quer dizer isso? Que o fato de alguém ser sábio, ele tem como riqueza a coroa, a distinção, o reconhecimento. Não é o dinheiro que faz a pessoa ser reconhecida. Muitas vezes são reconhecidas pelo dinheiro, mas aí é interesse. Agora, uma pessoa que ela é sábia, a sua riqueza é a sabedoria. E a coroa que ela recebe é uma coroa de honra por ser realmente uma pessoa sábia. Riqueza maior, gente, que nós podemos ter é conhecimento. E o conhecimento, quando é o conhecimento da palavra de Deus, é a maior riqueza que você pode ter. Porque ele lhe afasta dos caminhos errados, ele mostra as atitudes que você deve ter, e essa riqueza ninguém nos tira. Lembra que Jesus disse? Juntai tesouros no céu, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói, e por aí vai a coisa. Agora vamos pensar nesse tipo de tesouro. Que tesouros que eu quero juntar? Um monte de dinheiro? E aí quando for no cemitério vai levar tudo? Queridos, caixão não tem gaveta. E nós vamos lá até com a roupa que os outros escolheram. Que muitas vezes ninguém deixa a roupa escolhida, mas a família muda de ideia depois. Então nem isso, a gente não apita mais nada e não leva um tostão no bolso. E quem levar um tostão no bolso vai se dar mal, porque os outros vão ver e vão lá roubar o túmulo. Estão fazendo isso. Eu tinha um companheiro de trabalho na brigada lá, que não sei de onde é que ele tirou esse ditado que ele tinha. Ele sempre dizia assim, a vida é que nem um jogo de damas. No fim do jogo, o rei, a rainha, vai tudo junto para o mesmo gaveta, junto com o peão. E é verdade. Quem joga sabe. É verdade. O peão e aí o rei vão terminou o jogo, eles colocam tudo na mesma gaveta. O pastor João Oliveira, que foi terminou pastor o jogo, é isso mesmo. Trazendo para a vida espiritual, eu conheci esse ditado, é verdade. Foi pastor da Assembleia de Deus aqui, um dia ele falando sobre a humildade, as pessoas orgulhosas, diz, olha, eu já entrei em casas que o tapete dava quase meia canela. E era uma simplicidade, mas também já entrei em casa de... Nem tapete tem nos pelados, mas o nariz empinado, né? E é isso que Jesus fala, por exemplo, quando Jesus menciona rico, menciona pobre, não é a pessoa que tem bens e usufrui desses bens de uma maneira correta, tem esses bens através de métodos corretos, não foi com roubo, nem com isso, nem com nada, porque tem pessoas que realmente elas têm, digamos, uma visão maior para um trabalho e descobrem o veio do ouro e se tornam, e são pessoas que trabalham, que economizam e por aí vai, e se tornam pessoas realmente ricas, com condição financeira melhor. Isso nós desmerece. E em cima do que a irmã está falando, são pessoas, como se usa o ditado popular, podre de ricas, humildes e não presas à sua riqueza, né? Elas sabem que só estão de passagem, que estão usando, que não é delas, né? Esses são os ricos que a gente sabe que um dia herdarão são felizes. O reino de Deus, se forem fiéis e crentes, etc e tal. Então, vive em compensação, tem muito pobre que é vagabundo, preguiçoso e vive miando que não tem nada.
Mas em Provérbios a gente viu lá no início, o pobre passa fome e matar com preguiça de levar comida até a boca. O pobre não, o preguiçoso. O preguiçoso está com fome, mas não leva comida até a boca. E a gente vê isso. Infelizmente nós vimos gente, e também depende dos ganhos. Tem rico aí que é preguiçoso, de montão é rico porque ganhou. Mas a testemunha verdadeira livra almas, aqui desemboca, ele repete, ele já falou antes lá na testemunha. Bem linda essa palavra, interessante isso aí, né, Marina? O qual? A testemunha verdadeira. Sim. Ela livra a alma. O que se desboca em mentiras é enganador. É aquela história, ele falou aqui, não sei se foi nesse ou lá no outro dia. Aqui, ó, no 5, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Foi o que fizeram com Jesus, foi o que fizeram com José e com tantos outros. A gente está falando dos da Bíblia, mas quantos outros? Na própria Bíblia, Jeremias era caluniado de montão, o bichinho que sofreu, e tantos profetas, e quando eles começavam a abrir a boca para dizer, né, o que tinha que dizer, vinha logo gente dizendo, não, ele foi contra o rei, os próprios que a gente estava falando outro dia na construção dos muros lá em Neemias, eles foram, ainda antes, em Esdras, eles mandam uma carta para o governador, uns outros não, era daí o Tobias e a turma deles, mas era o mesmo nível, Eles mandam uma carta para o governador, dizendo, olha, esse povo que o senhor mandou para cá, é um povo, vai ver nas escrituras, vai ver nos escritos que estão guardados nos documentos do rei, é um povo que lutou muito, é um povo que já destruiu nações, é um povo que já foi muito forte, é um povo belicoso. E ele viu realmente que Israel havia sido, época de Davi, Israel dominava toda aquela região. Época depois do Josafá também houve um grande poderio. Jeroboão II em Israel fez Israel crescer militarmente muito. E aí o rei viu tudo isso e disse, pode parar com tudo, acabou, não tem obra, não tem mais nada. E passou 15 anos as obras paradas em função dessa informação que deram. Por quê? Porque eles não queriam realmente que os caras construíssem, eles queriam atrapalhar a vida. Sim. E mandaram essa carta e não houve defesa e foi torcida a história, né? Quer dizer, não foi uma informação mal intencionada. Exatamente. E muitas vezes a gente ouve e fica sabendo, eu só imagino como é que um juiz consegue julgar alguma coisa, se bem que parece que eles já com o tempo eles conseguem perceber, mas quando a criatura está lá só enrolando e uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, quer dizer, é uma testemunha na qual realmente não dá para confiar. E quantas vezes a gente vê isso, né? E aí, por causa de uma testemunha falsa, não havendo uma outra que desdiga, tem situações que são pessoas que são condenadas. Tem que provar o contrário. É aquela história pelo retrato falado, parecia ser fulano e fulano vai para a cadeia e passa lá não sei quantos anos até que descobrem o verdadeiro culpado. Mas é que o retrato falado que foi feito, alguém reconheceu, é parecida, ou uma pessoa que sofreu uma violência, não focou bem quem fez a violência e aí confunde. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? No testemunhar alguma coisa, como no narrar algum fato. Uma coisa é se eu vou contar uma história fantasiosa, tudo bem. Mas se eu vou narrar um fato, eu tenho que me ater àqueles fatos. Qualquer comentáriozinho extra que eu der ali, se não for verdadeiro, pode fazer que a conclusão disso aí tudo, o resultado desse julgamento seja totalmente errado. Claro, e o juiz ou essas autoridades, eles têm um preparo. Por exemplo, eles fazem 10 perguntas. Nessas 10 perguntas, eles têm um índice, uma probabilidade que a pessoa está falando a verdade ou não, eles vão saber. E pelas expressões também da pessoa, pela segurança com que ela vai transmitir. Aí, passa um tempo, tá ali uma semana, chama de novo. A pessoa se dá uma versão diferente. Tudo bem. Passa mais uns 10 dias de novo. Tiram a prova, de repente o cidadão vai preso porque está mentindo. E o que se dizia culpado acaba sendo livre. Então, muito cuidado. Eu já tive várias vezes na frente do juiz, muita tranquilidade, fui acusado de muitas coisas, mas cheguei lá tranquilamente porque estava com a verdade. Os caras diziam, não, uma vez chegaram e diziam, tu não vai sair dessa. Essa tu vai perder isso, tu vai.
E aí fui lá com a verdade, estava tranquilo. Aí veio a carta do comandante assinado, não houve, né, culpa, não houve do militar. Aí eu simplesmente não falei para ninguém, só peguei e guardei aquele documento comigo. Não fui falar nada com ninguém, dizer, ó... Viu, tá vendo? Eu não disse para vocês que eu ia me sair. Quem tá com a verdade, né, Valmir? E quem tá com a verdade, a própria verdade vai mostrar. Ela pode demorar às vezes, né, Paulo? Infelizmente, às vezes demora. Mas um dia E ela outros vem. assuntos, esse dia eu conversava com o Valmir. Por exemplo, um músico. Aquele músico que toca mesmo, que sabe que... Ele não fica dizendo que toca. As pessoas vão ver. Agora, um que mal tá começando, toca... porque eu toco não sei o quê. Vai ver, não toca nada. Um outro pregador, por exemplo. Vamos usar a nossa área. Um homem sábio na escritura, ou uma mulher, né? Sai tranquilo, humilde, não fica dizendo, não, eu tenho essa formação, tenho os anelão. Não. As suas obras, o seu testemunho vai falar mais alto, né? Eu acho lindo isso aí, né? Esse dia nós comentávamos, né? Sim, e é verdade. Às vezes leem os currículos de alguém e tu fica meia hora ouvindo tudo que a criatura fez, deixou fazer, badadá, badadá. Aí quando começa a abrir a boca, ou enrola, entendeu? Tu vê que aquilo ali, se tu parar para espremer o que foi dito ali, não foi dito nada. Esse tempo eu me dei o trabalho de ler um discurso, e aí, quando terminou, eu digo, vem cá, o que essa criatura disse aqui? Não, um festival de termos bonitos, concordância verbal muito boa, mas não tinha nada ali escrito. Não falou nada de sentido. Eu digo, gente, e às vezes uma pessoa que é muito mais simples, muito mais tranquila, sem toda essa parafernália, vai e dá uma mensagem maravilhosa. 2h30, quase. Vamos orar? Paulo daqui a pouco começa a olhar para nós. Vamos orar então? Vamos orar. Amém. Então. Oh Deus amado, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens nos dado. Te agradecemos porque tu nos deste a vida e mais do que a vida tu nos deste teu Filho. Obrigado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado porque isso nos permitiu andarmos no caminho que Ele fez para nós. Amém. Nós te pedimos, Senhor, agora que tu olhes com amor e carinho e misericórdia a cada um dos nossos ouvintes, que eles possam te buscar, te conhecer cada vez mais e possam sentir o amor, a paz, a alegria que a tua presença traz na vida de cada um de nós. Que haja cura nos corações que estão feridos, corpos que precisam ser curados, Senhor, tudo segundo a tua vontade, o teu querer, não o nosso, mas o teu, Senhor, porque tu sabes todas as coisas e sabes infinitamente melhor do que nós. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Paulo, alguém ouvindo a nossa programação? Paulo, alguns nomes aí? Sim. Um abraço, irmão Valenciano Coelho. Deus abençoe a sua vida, irmão Valenciano. Vamos rapidinho aqui, então. O Alcebides Pereira. A irmã Austeli, lá em Valdeserra. Madalena Mazotti. Lá em Birigui, estado de São Paulo, Madalena. João Dilson. Edi Silva, obrigado. Claudenira Lemes. Luciano Souza, obrigado. Danilo Brum. Pode ir lendo aí. A Noeli Vegas, isso. Lá no Conceição, Deus abençoe. A Vilma Doleski em Jaguari. Um abraço, família Doleski. Maria Knopf, a Vera Lúcia Amaral, a Cátia Alves, o Sidmar, o Adelar Canabarro, o Fernando Gonçalves, Vera Libraga, Sônia Regina Soares, Elisiane Silva, a Vera Lúcia, a Yolanda Aquino, Santo Ângelo, a Yolanda Aquino, a Isanete Leão, a Josiele e o Diego Poçobon, a Nilda Silva e Delmira Rodrigues, Ana Rocha, Delmira lá em Quevedos, Plínio Melo, Curitiba, Paraná, e o Luiz Alves. Muito e a obrigado turma a todos. toda tipo a Eliane que não liga. Tem uns quantos que não ligam, a maioria. Mande os beijos de vocês. Crianças, beijo no coração. Amém. Deus abençoe. Amém. Agora muito o Paulo bem. Não dá mais beijo, ficou chateado. Ao finalizar esse programa, agradeço a Deus em primeiro lugar, a você pela amável sintonia, eficiência do Flávio na técnica de som, a irmã Eliane e Paulo Nunes estiveram aqui conosco. Novo encontro amanhã nesse mesmo horário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Uma boa tarde para você e a sua família. Ninguém pode vir ao Pai se não for mim.
Sul para o mundo inteiro. A Voz do Calvário, a potente voz do Evangelho de Cristo, que pode transformar vida. E 24 horas no www.avozdocalvario.com. A janela. Uma menina debruçada na janela de sua casa chorava pela morte do seu animal de estimação. Com muita tristeza observava o jardineiro enterrar o amigo de tantas brincadeiras. O avô que observava aproximou-se, deu-lhe um abraço e chamou-lhe a atenção para outra realidade. Pegou-lhe pela mão e a conduziu para outra janela. Abriu as cortinas, mostrou-lhe um jardim florido e disse: "Está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra que você ajudou a plantá-lo? Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos e hoje veja como está lindo." A menina enxugou as lágrimas que ainda corriam e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre as rosas que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar aquele momento difícil, disse: "A vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza sem que possamos alterar o quadro, voltamos-nos para outra e certamente nos deparamos com uma paisagem diferente. Se hoje você está a observar um quadro desolador, lembre-se de que existem tantas outras janelas, com paisagens repletas de promessas de melhores dias. Não veja somente a janela da dor. Siga em frente com ânimo e disposição. Agindo assim, o gosto amargo do sofrimento logo cede lugar ao sabor agradável de viver e saber que Deus nos ampara em todos os momentos da nossa vida." Você ouviu na Rádio Santa Mariense o programa A Voz do Calvário, na apresentação de Valmir Justen. Ouça este programa de segunda a sexta, das 13h30 às 14h30 e nos domingos, do meio-dia às 14 horas. Uma boa tarde.